É verdade que a ditadura agudizou a tortura, agudizou a censura, agudizou tudo isso. Mas isso é constitutivo, é estrutural na nossa sociedade. Por exemplo, nós estamos acostumados a aprender ou até ensinar que um povoado no Brasil, para ser elevado à condição de vila, ele necessitava ter um pelourinho. E dizemos isso com a simplicidade quem bebe água. Isso é o terror. O pelourinho é um instrumento de tortura. Um instrumento de tortura que era usado desde a fundação, desde que chegaram em Pindorama, para punir os trabalhadores escravizados e os comportamentos diferenciados. Isso é estrutural. Numa sociedade dividida em classe, a classe que manda na sociedade cria todos os seus instrumentos de repressão, como a censura. Por isso ela vem desde antes. Há momentos na sociedade em que ela se agudiza. Mas ela vem sempre com conteúdo de classe. Ela vem sempre com conteúdo de classe muito explícito. Outra coisa, até o século XIX, existia um dispositivo legal com relação ao escravismo que rezava o seguinte: todo senhor que matar seu escravo, em qualquer circunstância, o fará em legítima defesa. Isso era natural. É o Luiz Gama, essa figura fantástica da nossa história, que vai e diz: todo escravo que matar seu senhor, em qualquer circunstância, o fará em legítima defesa. Eu estou com o Luiz Gama e não abro. Mas aí, quando chega nesses momentos, qual é o discurso? Não há violência. A violência justa não se justifica nessa sociedade. No entanto, toda a violência injusta das classes dominantes está justificada. Aqueles PMs que arrastaram aquela moça do Rio, a Cláudia, foram liberados no dia seguinte. Foram ouvidos e liberados. Mas, como alguém que quer dar atendimento a alguém que foi ferido, joga no porta-malas? Como alguém dirigindo em velocidade arrasta uma pessoa 200 metros e não percebe que o porta-malas está aberto? Tem um aspecto da ditadura que a gente pouco conhece. É que a ditadura criou o crime organizado tal qual a gente conhece ele hoje. Foram delegados como Sérgio Paranhos Fleury e o Cláudio Guerra, do Espírito Santo, que mataram os pés de chinelo e monopolizaram o crime, porque a economia brasileira estava se monopolizando naquela época. O crime também foi monopolizado e organizado. Isso tudo a gente tem que pensar para entender o nosso país.
o fim da ditadura não é o fim de todas essas violências, seja da censura, da tortura, disso e daquilo. Eu lutei pelo fim da ditadura e por uma democracia, ainda que nesses moldes, porque nos permite essa discussão, nos permite nos dar mais condições de nos organizarmos. E a ditadura não durou 21 anos, a ditadura durou 24 anos. Porque a ditadura não foi uma ditadura militar, foi uma ditadura civil-militar, a serviço do grande capital. E o momento em que muda a Constituição do Estado brasileiro é 88, com a nova Constituição. Não é porque os senhores Tancredo e Sarney, civis, foram eleitos num colégio indireto aí, que acabou a ditadura. Não. Eles continuaram a ser eleitos num colégio. Aliás, até porque o vice do presidente Costa e Silva era um civil. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Até porque o corte que divide a sociedade brasileira, o corte principal, não é civil de um lado e militar do outro. Os donos dos meios de produção, os donos de terras, os donos do capital de um lado, e nós que vendemos a nossa força de trabalho no mercado, são leis ditadas por eles, do outro. É esse o grande corte. O resto é brincadeira. Militares, na comissão de anistia, existem 15 mil processos de anistia de militares que foram punidos. Militares tinham dos dois lados, civis tinham dos dois lados. Entende? Então, a gente pensar o Brasil é pensar que quando os europeus aqui chegaram, os portugueses, no caso do Brasil, eles estavam em pleno mercantilismo e com necessidade de uma acumulação violenta e que, para isso, precisavam de terras, porque eles já sabiam que a América existiu. Essa é bobagem. Que tinha terra por lá de cá, já sabiam disso. Só que naquele momento eles precisam de mais de terra. E para nessa terra produzir, eles precisam de trabalhador escravizado. Junta a elite europeia branca com a elite africana negra e fazem um excelente negócio. As elites africanas vão para o interior da África, trazem os outros negros para a costa, a elite europeia pega na costa e traz para cá. É isso. Ou seja, a importância, inclusive, da gente discutir esses 50 anos, discutir o teatro e tudo mais, é exatamente, de um lado, que isso nos lança uma luz para o futuro. Nós não podemos ser coniventes com essas coisas. Não nos interessa o passado pelo passado. Nos interessa como instrumento da gente transformar o mundo. E, ao mesmo tempo, nos obriga a uma reflexão sobre a história oficial do Brasil que está na praça. Entende? Tudo isso que aconteceu na ditadura do modo agudo faz parte do currículo do Brasil. E todos esses instrumentos sempre foram utilizados pela classe dominante contra a classe trabalhadora. Os que fizemos a luta armada não fomos perseguidos porque pegamos em arma e saímos dando tiro. Não é por isso. Porque por isso tinha os grupos paramilitares de direita que funcionavam aí e não acontecia nada. O CCC, o
enfim, eram vários. Eu não estou lembrando todos. Eles podiam fazer. Nós fomos perseguidos porque nós defendíamos uma ordem, fosse de um ponto de vista socialista, da social-democracia, ou comunista, ou isso ou aquilo, e que se distribuísse riqueza, gente. Uma ordem de interesse dos trabalhadores. Por isso que a gente era ferrado. Se a gente fosse do CCC, não tinha acontecido nada com a gente.